Oi, gente! Bem-vindos ao 7º colóquio de Zoologia Cultural. Meu nome é Maria Heloísa, sou uma das autoras desse trabalho. Nós somos estudantes do CAP-UERJ, Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira, e o título do nosso projeto é A Influência do Folclore Japonês no Simbolismo Animal do Mangá Black Clover. No folclore japonês, é comum associar animais a poderes sobrenaturais. Eles são entendidos como atributos virtuosos que os japoneses gostariam de manifestar ou usufruir. Tal simbolismo animal é tão florescente no país oriental que faz parte de seus costumes, da sua arte, cultura, mitologia, além de até os dias atuais, as pessoas relacionarem animais a figuras sobrenaturais, entanto para usá-la em todo o seu potencial. No mangá Black Clover, podemos ver isso através da magia feral, que é um atributo mágico que permite que o usuário rodeie uma parte do seu corpo inteiro ou com mana para refletir características de animais. Os usuários podem usar essa magia sem a necessidade de um grimório. No entanto, para usá-lo em todo o seu potencial, são necessários feitiços específicos, que são armazenados em grimórios. Asta e Yuno foram deixados numa igreja da cidade de Raji, ainda quando bebês, para que pudessem ser cuidados e crescerem naquela cidade. Asta é uma das poucas pessoas no reino Clover que não possui poderes mágicos, nenhum grimório, o que fortaleceu o personagem a lutar por seu sonho de se tornar o Rei Mago por meio de treinos intensos na floresta, e apesar de não ser um portador de magia, Asta porta um grimório de 5 folhas, objeto que possibilita o protagonista utilizar uma espada anti-magia que é capaz de neutralizar qualquer forma de magia e uma outra espada capaz de absorver e repelir magia. Já Yuno, ele possui um grimório do trevo de 4 folhas e utiliza magias de vento, possuindo controle sobre o espírito Silp, que é o espírito do vento. E os dois protagonistas, eles são criados numa vila em Raji e são amigos e rivais desde a infância, competindo pelo cargo de Rei Mago. Mais tarde, na animação, os personagens fazem o exame de admissão dos Cavaleiros Mágicos, força militar do Reino Clover, e ao contrário de Asta, Yuno tem sucesso no exame, entrando para o Alvorecer Dourado, um dos esquadrões mais fortes e respeitados pelo reino, e apesar de Asta não ter apresentado bons resultados no exame de admissão, Yami, capitão dos Touros Negros, autoriza que Asta se aliste em seu esquadrão por conta de sua persistência ao dizer que se tornaria o Rei Mago. Os Cavaleiros Mágicos são separados em 9 esquadrões, sendo que 7 deles possuem referências animais em seus brasões. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O Esquadrão dos Touros Negros foi fundado por Yami Sukehiro, sendo o esquadrão mais mal falado do Reino Clover, porque sempre que eles saem para alguma missão, eles causam mais bagunça, confusão, destruição do que o necessário, em alusão aos touros selvagens. No episódio 86, o Rei Mago diz ao Yami e ao Van Jones que eles poderiam ser líderes de 2 esquadrões diferentes. Yami poderia ser líder dos Touros Negros e Van Jones poderia ser líder do Alvorecer Dourado. E eles aceitaram a proposta. Quando o Rei Mago perguntou para Yami o tipo de esquadrão que ele gostaria de criar, Yami falou que gostaria de criar um esquadrão onde status social e descendência não importassem. Além de que ele juntaria os marginalizados e excluídos e criaria um lugar que eles pudessem se sentir pertencentes, tranquilos e confortáveis. O personagem também disse: eu vou reunir tanta gente diferente, cada uma de cada cor, e misturar todo mundo. E quando misturar todas as cores, preto. Ou seja, ele queria juntar um grupo de gente diferente, unificar tudo aquilo e daria uma cor preta. E quando ele foi pensar no nome que ele daria para o esquadrão, ele pensou em Touros Negros. E Yami pensa dessa forma porque foi exatamente do jeito que o Rei Mago acolheu ele. Agora falando sobre os Reis Leões Carmesins. Inicialmente, o capitão dos Reis Leões Carmesins era Fuegoleon, mas depois de ele lutar com um elfo, ele ficou em coma, e daí quem assumiu o papel de capitão do esquadrão, no caso que seria capitã, né, é a Mereoleona, contra a vontade dela, mas ela assumiu. Esse esquadrão recebe esse nome por causa da Constituição, que foi baseada em pessoas nobres, fortes, corajosas e poderosas, que fazem um estereótipo comum relacionado à figura dos leões. O mascote do esquadrão é o leão espiritual Leônidas, que é representante do fogo, e ele pode ser convocado em missões para manifestar o seu poder para os membros por meio de feitiços específicos. Além da personalidade dos integrantes do grupo, se a gente também for reparar na aparência da capitã, a Mereoleona possui uns dentes bem parecidos com o de um leão. O Esquadrão Águia de Prata
É formado por nobres que expressam sabedoria, agilidade, orientação e majestade, que são características ligadas à figura das águias. O Esquadrão dos Louva-a-Deus Verdes é comandado por Jack, o Estripador, que é um personagem tanto quanto inquieto. Ele sempre tá querendo arranjar briga, busca de luta, né? Quer sempre cortar as coisas e sempre tá passando a língua nas lâminas mágicas. A roupa do personagem foi adaptada de modo que ela lembrasse um louva-a-Deus. O Esquadrão Pavões Corais é liderado por Dorothy, mas a personagem não ganha tanto destaque assim no anime porque ela passa a maioria do tempo dormindo. Então acaba que o vice-capitão, que é o irmão da Mimosa Vermilhon, ganha mais destaque do que a própria capitã. E uma das características predominantes desse personagem é que ele é muito vaidoso, orgulhoso e exibido, que são características relacionadas à figura do pavão. O capitão das Orcas Púrpuras se chama Kaiser. Ele possui um atributo mágico chamado de magia de vórtice, que são redemoinhos que dissipam a magia dos adversários. E essas vórtices se assemelham muito às vórtices produzidas por golfinhos e baleias na natureza. O Esquadrão Cervociano é comandado por Rio, que é um personagem que passou grande parte da vida trancado no seu quarto, pintando umas telas. Ele é um personagem muito gentil e ele foi um dos únicos personagens que de cara já acolheram Asta, que geralmente não é acolhido pelas pessoas do Reino Clover. E essas características do Rio se assemelham muito no simbolismo dos cervos. No Japão, a figura dos animais é bastante abordada como um importante símbolo para as suas culturas, costumes, crenças e ideologias, e de acordo com Mary Lee Baird, é natural do ser humano desejar pensar e se expressar com esses símbolos, principalmente quando esse sentimento é compartilhado por um grupo maior de pessoas, como uma sociedade. Para Mary, essa apreciação e admiração dão vida a uma cultura bastante fortalecida e com bastante riqueza. Inclusive, para Cláudio Seto, pesquisador da cultura japonesa, a verdadeira felicidade do homem ela consegue ser baseada numa relação saudável com a natureza. Para o povo japonês, a harmonia entre os opostos tem o nome de Intuyo. A tartaruga, por exemplo, é considerada Yin por ser mais escura, por viver em regiões mais profundas e por possuir um corpo mais achatado. A garça, por exemplo, é considerada Yo por ser mais clara, por possuir um corpo mais comprido e por viver em regiões mais altas. Essas ideologias elas continuam existindo até os dias atuais na cultura japonesa e uma das mais famosas é a do gato sentado com uma das patas erguidas. E para os japoneses esse objeto ele tem o poder de atrair sorte e fortuna para locais tanto de moradia quanto de comércio.